Mais uma vez, o presidente Lula quis matar o povo brasileiro de vergonha ao relativizar a escravidão de uma forma patética e deplorável. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por JJ Liber, escrito, narrado e produzido por mim, Quinta Essência. É isso que acontece quando um velho senil e pinguço é colocado na cadeira da presidência da República. Declarações vergonhosas e absurdas são proferidas a todo momento, envergonhando o Brasil no exterior. Dessa vez, contudo, o Lula se superou. Em sua primeira visita ao continente africano, neste seu mandato 3.0, o Molusco tratou logo de ofender o povo que o acolhia e de agradecer por algo que representa uma das maiores vergonhas do Brasil. Lula estava na Bélgica por ocasião da cúpula do CELAC. E sim, o larápio de 9 dedos não se cansa de viajar, provavelmente por saber que não pode ficar andando livremente pelas ruas do Brasil. No retorno para o Brasil, o Molusco resolveu fazer uma parada em Cabo Verde, um país de língua portuguesa, localizado no Oceano Atlântico, na costa do continente africano. Tecnicamente, esse país faz parte da África. Lá, o Lula se encontrou com José Maria Neves, seu homólogo cabo-verdense. Durante discurso proferido ao lado do presidente do país africano, Lula proferiu uma frase que deixou a todos escandalizados, desde seus opositores até mesmo seus apoiadores. Não podemos colocar o vídeo aqui para evitar problemas com o YouTube, então citaremos ipsis literis o que o Molusco disse. Temos profunda gratidão ao continente africano por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Pois é, ele falou exatamente isso. Não alteramos nada. O Lula vomitou palavra por palavra dessa frase repugnante. Deixamos um link aqui na descrição do vídeo, caso queira ver a declaração na íntegra. É claro que a essa altura do campeonato, todo mundo já achou isso um tremendo absurdo, mas isso não significa que os apoiadores do Molusco não trataram logo de aliviar a barra do corrupto. Por apoiadores, entenda-se a grande mídia, os políticos aliados e os influencers puxa-sacos, todos esses com interesse financeiro notável no governo Lula. Afinal de contas, ninguém apoia o PT de graça. O que vimos na sequência da fatídica declaração foi uma boa passada de pano grosseira por parte dessa gente. Os apoiadores logo tentaram explicar o erro do chefe. Não foi bem assim, ele não quis dizer isso. O Lula se expressou mal, foi uma fala infeliz, um deslize, uma gafe. Ou seja, coisas que foram sintetizadas pelo pessoal da BBC como declarações controversas emitidas pelo presidente da República. É claro que nesse momento nos vem à mente a seguinte pergunta: e se fosse o Bolsonaro que tivesse dito essa besteira? Certamente ele teria sido trucidado vivo pela grande mídia e pelos isentões de plantão. Mas você sabe como são as coisas. Em se tratando de direita e esquerda no Brasil, o tratamento da mídia mainstream impõe 2 pesos e 2 medidas. A passada de pano mais marcante, sem dúvidas, foi a do ministro dos Direitos Humanos do governo petista, Silvio Almeida, que veio a público defender seu chefe, como era de se esperar, diga-se de passagem. De qualquer forma, a cobertura jornalística mais honesta nesse caso foi a do site sensacionalista, acredite se quiser. Conforme aponta a chamada da, entre aspas, notícia publicada pelo site, após frases sobre escravidão, até Campos Neto pede para Lula voltar a falar só de juros. No fim das contas, a base aliada do Lula reviu toda a situação e os apoiadores decidiram tomar uma drástica decisão. Agora, a assessoria de imprensa da Janja vai ajudar o Molusco a parar de falar bobagem. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Contudo, essa não foi a primeira vez em que o Lula fez uma declaração que pode ser considerada, no mínimo, constrangedora, e você certamente sabe disso. Vamos dar alguns exemplos para ficar apenas no tema da África e da escravidão. No começo deste ano, o Molusco afirmou que a escravidão teve um lado positivo no Brasil, a saber, a miscigenação entre negros e brancos. Voltando no tempo, em 2003, durante seu primeiro ano como presidente, Lula esteve em Windhoek, na Namíbia. Naquela ocasião, ele afirmou que aquela cidade
verdade, nem parecia ser africana, porque era limpa e bonita. Pois é, 20 anos depois, o corrupto de 9 dedos continua falando asneira. A verdade é que o Lula vive ofendendo minorias e grupos específicos da sociedade, porque ao contrário do que afirma a esquerda progressista, ele é um preconceituoso, um sujeito de mente tacanha. Você se lembra, provavelmente, que ele ofendeu os deficientes mentais no começo deste ano. E isso para não citar o vergonhoso posicionamento do Molusco em relação à guerra da Ucrânia. De qualquer forma, podemos usar esse vexatório caso para falar da questão da escravidão em si. Do ponto de vista histórico, a escravidão não é motivo de gratidão para os brasileiros, como a topeira do Lula afirmou. Pelo contrário, ela é um motivo de vergonha para o Brasil. Mesmo se for lançado o argumento, furado de acordo com a ética libertária, de que os tempos eram outros e que praticamente todos os países praticaram a escravidão, o Brasil é pior nesse sentido. Nós fomos o último país ocidental a abolir essa prática cruel e criminosa em 1888. E pior ainda, o país sofreu o golpe da República logo depois, em grande parte motivado pelos ex-donos de escravos que almejavam ser indenizados por sua perda. Tudo isso trouxe consequências para os brasileiros que são sofridas até hoje pelos descendentes. Essa mancha não pode jamais ser apagada de nossa história. Não há como nenhum progresso ser motivo para gratidão por algo tão perverso assim. E já que citamos o libertarianismo, vale a pena falarmos sobre o ponto de vista da ética libertária a respeito do tema escravidão. Sob todos os aspectos, essa prática é intolerável e impensável, um crime terrível que atenta contra a liberdade e a autopropriedade dos indivíduos. A escravidão é a forma mais vil de se praticar um crime contra uma pessoa, porque impede o exercício de todos os seus outros direitos, que decorrem do direito fundamental de propriedade sobre seu corpo e suas atribuições. Infelizmente, ainda existem inúmeros casos de escravidão espalhados mundo afora pelos motivos mais variados. Pessoas são escravizadas para uso como mão de obra forçada, ou pior ainda, para fins sexuais, dentre diversas outras finalidades. Não podemos considerar que vivemos em um mundo plenamente desenvolvido enquanto seres humanos ainda forem mantidos e tratados como escravos por outros seres humanos. Contudo, é importante frisar que, na maioria dos casos, ao longo da história humana, o Estado foi o grande promotor e incentivador da escravidão. O Estado não apenas criou leis que legitimavam essa prática criminosa, como ele próprio agiu para tomar escravos para seus próprios objetivos, inclusive dentro de seu próprio povo. Mesmo em tempos mais recentes, governos ao redor do mundo trataram a escravidão como algo normal, uma prática social a ser tolerada, incentivada e às vezes desejada. Além disso, nós, libertários, também defendemos o ponto de que todos os estados, por toda parte, ainda praticam um tipo muito específico de escravidão, os impostos. A tributação nada mais é do que o roubo institucionalizado de parte dos frutos de nosso trabalho, que, como nos ensina a ética libertária, fazem parte de nossa propriedade. Se você é um comerciante, o Estado toma parte de tudo o que você recebe de seus clientes. Se você é um trabalhador assalariado, o Estado toma parte da sua remuneração mensal. Se você tem um carro ou uma casa, você precisa pagar uma taxa para o Estado, sob o risco de perder esses bens que supostamente são seus. Se isso não descreve com perfeição o que é a escravidão, eu não sei que outros exemplos eu posso usar para te convencer dessa verdade absoluta. Em resumo, ao contrário do que o cachaceiro e ex-presidiário afirmou, não há nada a se agradecer ou festejar pelos mais de 350 anos de escravidão no Brasil. Isso é motivo de vergonha para o nosso povo, saber que nossos antepassados toleraram por tanto tempo uma prática tão vil e criminosa. Contudo, embora a escravidão tenha sido legalmente extinta neste país há 135 anos, ainda hoje precisamos passar outra vergonha a nível internacional por conta das besteiras alopradas ditas pelo nosso presidente, com o aval da grande mídia, diga-se de passagem. Fica então o nosso desprezo pelo que o Lula disse, pois, como sempre, suas falas não representam o pensamento do povo brasileiro. E mais do que isso, fica também o nosso convite e a nossa provocação. Precisamos combater a escravidão moderna, representada pela força estatal. Enquanto estivermos todos submetidos a um Estado coercitivo que rouba nossa vida e nosso patrimônio, por meio de suas leis e de seus impostos, não seremos verdadeiramente livres. Seremos
somos todos escravos do Senhor Estado. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!